Bom dia, povo de Deus. Nesse sábado abençoado, né? Não despreze o dom que há em ti, viu, irmão? Aquilo que Deus te deu. Nunca despreze. Você vai pagar um preço caro. Porque o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, diante buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não buscar a paz com todos, e se eu não buscar a santificação, eu não verei a Deus. Eu não vou entrar no reino do céu. Porque nós temos que ter cuidado para não rejeitar o dom de Deus. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiando para que ninguém seja privado da graça de Deus. Não haja nenhuma raiz de amargura brotando, provoque perturbação e contamine a muitos. Então o texto diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor, vigiando para que ninguém seja privado da graça de Deus. Certo? Seja privado, né? Então quer dizer, nós temos que ter muito cuidado, temos que se separar a cada dia, temos que se santificar a cada dia, porque buscai a todos a santificação, né, sem a qual ninguém verá a Deus. Se não tiver, irmão, nascimento de novo, se não nascer de novo, não tem como, irmão. Ainda as mazelas, os lixos espirituais, às vezes fica nas entranhas da pessoa. E eu só consigo me livrar desses lixos quando eu jejuo, quando eu me consagro, né? E começo a olhar para mim. Eu começo a olhar para minhas atitudes. Eu começo a olhar para minhas ações. Aí sim, irmão. Aí vai começar a jorrar para fora todo o lixo. Toda a sujeira vai sair. Porque você está se aquebrantando, está se humilhando e está reconhecendo e lutando e perseverando para ver como é que está a sua conduta. O apóstolo Paulo, ele, graças ao nosso bom Deus, o apóstolo Paulo, ele teve essa virtude quando ele disse que era o quê? Perseguidor, né? Era perseguidor, ele perseguia, ele fechava as igrejas, ele espancava, ele apedrejava, mas ele disse: mas agora eu não vivo mais em mim. Agora Cristo é quem vive em mim. Olha aí, Paulo reconhecendo, ó. Aí Paulo vai e diz assim: aquilo que não era para me fazer, ajeitar aqui, aquilo que não era para mim fazer, eu fazia. E o que era para mim fazer, eu não fazia. E a carne, ela tem essa qualidade aí, essa imundície. A carne sempre ela vai ao contrário do espiritual. A carne, ela despreza o dom que há em ti. A carne, as ações da carne, os desejos da carne, ela despreza o dom que há em ti, o dom que deu. 1 Timóteo 4,14 diz: não despreze o dom que há em ti.
Como é que a pessoa vai desprezando, irmão? Nas atitudes carnais. A carne, ela é inimiga. E sempre ela está ali ao nosso lado. E se nós não vigiar, ela reina. E ela é reimosa. E a carne, ela só pensa em si. Ela quer saciar os seus desejos. Aquela pessoa que não se sacia, que ainda não está saciado pela palavra. É aquela pessoa que ainda não está lavado pela palavra. O irmão diz assim, mas o irmão só prega duro, pesado. Não, irmão. Pela misericórdia de Deus aqui, eu estou lhe alertando. Porque Deus só revela o seu segredo. Deus só revela o seu segredo e só usa os seus servos. Se eu estiver na carne, ele nem vai me usar e nem vai revelar os seus segredos. Mas se eu estiver no Espírito, ele vai revelar, porque lá em Mateus, no capítulo 6 e versículo 6, a Bíblia diz: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a mim, e eu revelarei ao teu íntimo. Só se estiver no Espírito, irmão. Se estiver no Espírito, ele revela no teu íntimo. Se tu estiver no Espírito, ele se revela no teu íntimo. Lá em Canaã, na Galiléia, em João capítulo 2, versículo 1 ao 11, você vê que aquele povo ali convidou a família de Jesus e Jesus para aquele casamento. Até então ele só estava como convidado. Então, acabou ali o vinho. Acabou o vinho. Aí chamaram ele. Então, quer dizer, ele começou a se envolver. Eles se envolveram com o mestre. E ali estava o cerimonialista. E não sabia o que estava acontecendo. Aí os serventes foram servir. Quando foram servir, ele disse: você deixou o melhor pelo último. Nem ele sabia. Agora os que foram servir a ele e ao povo sabia que a água tinha sido transformada em vinho. Por quê? Porque são servos, porque andam com Cristo, porque estão no invisível. O invisível é aquela pessoa que vive em oração, aquela pessoa que vive em jejum, é aquela pessoa que pratica as boas obras, mas não é para se exibir, não é para se amostrar, não é para ganhar, para barganhar, mas é para fazer que a obra cresça. E o crescimento da plantação de Deus cresça e dê bons frutos. Então, o texto do livro de Hebreus capítulo 12, ele é bem emblemático e diz: buscai a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Buscar paz, buscar união, buscar comunhão, porque há uma interligação. Quando Paulo fala nas suas cartas aos Coríntios, capítulo 12, quando ele diz que Cristo é a cabeça e nós somos os membros, ele está falando ali de uma interligação, de uma união. Todos os membros são interligados a um ao outro. Quando um dos nossos membros do nosso corpo, algum órgão do nosso corpo fica enfermo, atinge o cérebro, atinge também todos os membros. Atinge todos os membros, Por exemplo, um rins desse infeccionar, atinge o coração, atinge o pulmão, atinge a circulação. Você está entendendo? Você levar uma topada, você quebra um dedo desse, ou arranca um pedaço do dedo desse, todo o teu corpo vai inflamar. Mas quando é unido, quando está com saúde, você vai bem. As articulações vai bem.
os movimentos vai bem, as ações vai bem, a mente vai bem, tudo vai bem. Porque é uma interligação, né, com Cristo, o centro de tudo. Porque a Bíblia diz que Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. Temos que se espelhar nele. Então nós não devemos desprezar o dom que há em nós. Quem deu foi Ele. O dom de amar, o dom de respeitar, o dom, irmão, de perdoar, só é adquirido através da santificação. Santificação. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 22, a palavra de Deus, ela diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 1, e versos 22, diz assim: diz assim, eu estou em 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versos 22, diz assim. Aliás, eu vou começar do 22. Tendo purificado as vossas vidas na obediência à verdade, para viver um amor fraterno e sem hipocrisia, amai-vos uns aos outros intensamente e de coração puro. E de coração puro, amai-vos. João diz que quando vocês amam uns aos outros, eles vão me achar. É através do amor, da nossa conduta, do nosso testemunho, as pessoas vão achar o Salvador. Mas se você é um desmantelado, se você dá mau testemunho, não tem como as pessoas achar Deus, achar o Evangelho, se você está na treva, se você está no engano, se você é uma pessoa que onde chega rouba a paz da pessoa, você não é ovelha, irmão. Quem rouba a paz no aprisco é o bode. O bode sai dando marrada nas ovelhas, nas cabras. Você está entendendo? É confuseiro. Então, irmão, uma pessoa sadia, uma igreja sadia, as pessoas têm que estar em comunhão. As pessoas têm que se purificar, né, na obediência. É obedecer. Que nem eu disse ontem, quem tem fé não pergunta. Quem tem fé quem tem fé não duvida. Quem tem fé age. Quem tem fé avança. Quem tem fé caminha, não para. Quem tem fé não desiste da caminhada. Quem tem fé, quando a tribulação vem, ele não desiste. Porque a palavra de Deus, ela é uma âncora que sustenta o navio, que sustenta o barco. Na hora que vem aquelas grandes ondas gigantes, aquelas tempestades, para o barco não ir à deriva, eles lançam a âncora e se firma ali, e balança para um lado e balança para o outro, mas ele não sai do lugar, ele permanece no seu local. E essa âncora é Jesus. Essa âncora é a palavra de Deus. Essa âncora é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos sustenta diante das adversidades. Lembra o que Jesus falou quando foi terminando o sermão? Mateus 7, 24. Aquele que ouve a minha palavra e pratica a minha palavra, eu os amanuei como uma casa que foi edificada sobre a rocha. Diz que os ventos vieram, açoitaram aquela casa, combateram contra aquela casa. Diz que as correntezas enxurradas vieram, mas a casa ficou intacta. Permaneceu na sua posição. Porque quem constrói, né? Aleluia!
a sua casa no alicerce, aleluia. Aquela casa, aleluia, ela suporta, aleluia, as enchentes, aleluia. Aquela casa, aleluia, ela suporta os vendavais, aleluia. Ela suporta as correntezas, aleluia. Louvado seja Deus, porque está firmada. A fé dela está alicerçada em Cristo. A fé daquela pessoa está alicerçada na palavra. A fé daquela pessoa está alicerçada no amor, está alicerçada na comunhão, no perdão, na união. Louvado seja Deus, porque o Evangelho de Jesus, de São João, é de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 17, versos 17, louvado seja e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é muito viva, ela é muito eficaz, e aqui no versos 17 e capítulo 17, verso 7, ele diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, pois eles é meu, pois eles eu me santifico, a fim de que também eles sejam santificados na verdade. Santificado na verdade. Quem anda na presença de Deus vai buscar a santificação. Santificação. E quem busca a santificação, não despreze o dom que há em ti. Agora, como é, irmão Pedro, que as pessoas como é que as pessoas vão desprezando? Sabe como é que despreza? A Bíblia tem respaldo para responder. E eu vou lhe dizer, dentro da Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, como é que vem o desprezo? Glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus, ó. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 1, versículo 18. Eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, do judeu, primeiramente também do grego, e pois a justiça de Deus nele se revela da fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá por fé. Aí como é que despreza? De fato, a ira de Deus revela-se do céu contra toda a impiedade e injustiça de seres humanos, que mantém a verdade cativa, prende a verdade pela injustiça. Porquanto o que se pode conhecer de Deus lhe é manifesto. De fato, Deus lhes tornou manifesta sua própria realidade visível, desde a criação do mundo por intermédio das coisas criadas, perspectivas pelo entendimento, ou seja, o seu próprio poder eterno e divindade, de tal modo que ele não tem desculpa. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus. Tem gente, irmão, que conheceu, mas não glorifica Ele como seu Deus. Não glorifica Ele como seu Salvador. Aí você está desprezando o dom que Deus te deu. Porque o dom de amar, irmão, quem deu foi Ele. Ele nos amou primeiro e nos perdoou primeiro. Se Ele não tivesse nos perdoado primeiro e nos amado primeiro, nós ainda vivíamos na escravidão do pecado, no cativeiro, preso, amordaçado pelo pecado, irmão. A pessoa que vive no pecado, irmão, ela não respeita o seu pai, não respeita a sua mãe, não respeita seu esposo, o seu esposo. Ela quer saciar os desejos da carne. Tem pessoas que são viciadas no adultério, viciadas na prostituição, viciadas em todo tipo de vício, irmão. Porque, louvado seja Deus, sabe por que é, irmão? Porque desprezou, irmão. Porque conheceu, certo? Mas não se converteu, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O texto diz, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, né? Ele diz assim, ele vai dizer assim, ó. Porquanto que se pode conhecer de Deus lhe é manifesto, de fato Deus lhes tornou manifesta a sua própria realidade invisível, desde o coração, desde a criação do mundo, por intermédio das coisas criadas, perspectiva e entendimento, o seu próprio poder eterno e a divindade, de tal modo que eles não têm desculpa. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
Antes tornaram-se fúteis, com suas fúteis, tornaram-se fúteis com tornaram-se fúteis, seus entendimentos fúteis com as suas especulações, e seu coração insensato ficou obscurecido. Pretendendo ser sábio, tornaram-se tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem semelhante ao ser humano, corruptível ou aves de quatro de réplica. Por isso Deus os entregou segundo os desejos do seu coração. E quando Deus entregou aquele povo no desejo do seu coração, quem anda na carne, qual foi o desejo deles, irmão? Foi de se prostituírem, não se valorizarem. A pessoa que é adúltero, que se prostitui, vive no adultério, que adultera também a palavra de Deus, que adulterar, não é só eu também coabitar, não. Com certo tipo de pessoas, não. É eu trair, eu desobedecer a palavra. Você lembra que Deus, ele lá no profeta Oséias, profeta Zacarias, né, ele comparou o povo de Israel com uma prostituta que traiu seu marido. Pessoas que estão adulterando a palavra, irmão. Adulterando a palavra de Deus. Você está entendendo? Ensinando, né? Coisas que não estão na Bíblia, que Deus não mandou, profetizando que Deus não mandou, tendo revelação que Deus não revelou. Você está entendendo? Você tem que ter cuidado. Então não despreze, né? A Bíblia diz que ele entregou eles à imundície, irmão. A Bíblia diz que foi entregue à imundície. Certa carne, ela leva nós para a imundície. O desejo insano, é podre, é imundo. O pecado é podre, é imundo, é terrível, é assustador. Cristo foi lá para a cruz do Calvário, foi o nosso intermediador, o carro dos nossos pecados, irmão. O carro do pecado da humanidade, irmão. Pessoas se prostituindo, se separando, se divorciando, se matando na droga, se matando no álcool, certo? Com a vida terrível. Você pode ver que a pessoa que ele tem vícios, quando passa o efeito, cai uma depressão, cai uma profunda tristeza naquela pessoa. E tem pessoas que às vezes chegam até a óbito, chegam até a tirar sua própria vida. Você está entendendo? Agora, porque há um vazio, irmão. Há um vazio dentro dessa pessoa. Tem muitas pessoas vazias, irmão. Vazia, mas vazia da presença de Deus. Vazia da leitura da palavra. Pessoas essas, irmão, vão preencher o seu vazio com coisas imundas, com lixo. Com lixo. Lixo chamado pecado. Lixo chamado orgulho. Lixo chamado soberba. Lixo chamado vaidade. Chamado luxúria. Chamado avareza. Mas não despreze, meu irmão, o dom que há em ti. Não despreze. Renuncie, lute, jejunhe, ore, se consagre, persevere, persista, que vai dar certo. Vai dar certo, meu irmão. Mas o caminho é árduo. São muitos espinhos, muitas tentações. São muitas batalhas, muitos apedrejamentos, muitas lutas, muitas adversidades. Mas não desista. É melhor chegar lá, irmão. Ser uma mão ou ser um pé, mas se esforça para chegar lá. Porque para nós é dado o reino do céu. E para os que praticam a iniquidade, ele diz: apartam de mim, porque eu vos nunca lhe conheci. E naquele dia, irmão, vai ter pessoas que passam 20, 50 anos dentro da igreja pregando, cuidando das ovelhas. Vai ficar, irmão. Ele está pensando que está salvo, mas vai ficar. Ninguém é salvo por obra, não, irmão. Nós somos salvos pela justificação, pela fé, pela perseverança, pelo temor, o respeito e a santificação de verdade. Tem gente que só quer fazer obra, mas não se santifica.
não tem uma intimidade com o Senhor, achando que só a obra, só o visível vai libertar e salvar. Não vai. Não vai, irmão. A luta é contra nós mesmos. É derrotar o eu. É aniquilar o eu. O eu que está dentro de nós. Os pensamentos. A carne, ela só pensa em si. Ela é aproveitadora, ela é ambiciosa, ela é invejosa, ela é prostituta, ela é adúltera, é homicida, é suicida. A carne é isso. E ninguém se passa por despercebido, porque Deus revela o oculto e revela o escondido aos seus servos. Deus, ele se revela aos seus servos, ele fala aos seus, passa os seus segredos para os seus servos. Então tenha cuidado, meu irmão. Busca o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Busque a Ele ainda como ele ainda está ainda como advogado. Mas depois ele vai vir como juiz. Pense nisso nesse sábado. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze, não rejeite. Busque ao Senhor e o mais Ele fará na tua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é verdade? Mas que verdade é que você tem conhecido? Me diga aí, qual é a verdade? Você vive o evangelho que prega? Você cuida? Você acolhe? Você ama? Se você ama de verdade, se você acolhe, cuida e serve, mas se não faz isso, irmão, não pode entrar, irmão. Não entra sujeira no céu. Não entra. Pessoa suja pelo pecado não entra no céu. Só entra quem está lavado e remido e santificado pelo sangue do Cordeiro, que se arrependeu e reconheceu que os seus pecados foram perdoados. Isso é a grande vitória. Nós temos a maior bênção que o ser humano pode ter é a sua salvação, é a sua paz de espírito. É andar de cabeça erguida, porque no livro do Apocalipse, de 2, a Bíblia diz que temos que entrar de cabeça erguida, viu? Naquele grande dia. É de cabeça levantada, não é de cabeça baixa. O pastor, quando fala com as ovelhas, levanta logo a cabeça. O bode, o porco, ele abaixa a cabeça. Não dá atenção. Pessoas que não dão atenção ao próximo, não dá atenção a pai e mãe, marido que não dá atenção à esposa que não dá atenção ao marido, filho que não dá atenção ao pai, filha que não dá atenção à mãe. Não entra, vai ficar fora. O negócio é estreito. Temos que deixar essa palavra corroer todo o pecado que está nas nossas entranhas. E é só com jejum e oração. E buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Porque se não buscar o Senhor em espírito e em verdade, a vossa pregação é em vão. Se não há verdade em você, a sua pregação é em vão. A sua oração é em vão. A sua adoração é em vão. Mas se você anda na verdade, se santifica na verdade, porque a palavra dele é a verdade. Ah, meu Deus. A unção, o poder de Deus vai estar sobre a tua vida, administrando os teus pensamentos, administrando a tua conduta, administrando os teus passos,
administrando os teus desejos. Porque você não vive mais em você. Agora, quem vive em você é Cristo. É Cristo que vive em você. Deixa Ele te dominar. Deixa Ele ser o comandante da tua vida. Deixa Ele te incomodar. Deixa Ele te conduzir. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Deus sabe. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para ti. Mas deixa Ele te guiar pela vereda da sua justiça. Não te desvia nem para a esquerda, nem te desvia para a direita. Mas deixa Ele te guiar nessa manhã. Publicidade. Deixa Ele te guiar pela vereda da sua justiça. Porque se você for andar pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios olhos, você vai desprezar o dom que Ele lhe deu. E quem despreza a Deus vai para o lago de enxofre do inferno. É separado. Não entra na congregação do justo. Então não despreze. Atira esse narizinho empinado aí. Aniquila essa língua venenosa.